Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Gilson. Na aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre Guerra Fria, mundo bipolar, e falaremos um pouquinho sobre então essa briga aí entre socialismo e capitalismo. Primeiramente, para entender então o que foi a Guerra Fria, nós vamos fundamentar aqui alguns pontos principais do que diferenciava o socialismo e o capitalismo. Então, como vocês já devem saber, o capitalismo ele era liderado nesse período pelos Estados Unidos e o socialismo pela União Soviética, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essas duas potências elas vão dividir o mundo, por isso que a gente fala que é um mundo bipolar, um mundo de dois lados. De um lado nós temos o capitalismo e do outro lado nós temos o socialismo. Então o mundo se dividindo agora para entender na verdade o que tinha aqui de benefício em capitalismo e o socialismo. Uma das principais coisas aqui que nós temos que reforçar é que no capitalismo existia a divisão de classes, né, muito parecido com o que nós temos hoje, existia uma divisão de classes. Essa divisão de classes era muito perceptível, enquanto o socialismo, que era fundamentada, né, no Manifesto Comunista de Karl Marx, ela já trazia para a gente uma ideia de igualdade. E essa ideia de igualdade para países que estavam saindo de uma guerra, principalmente para países que tinham acabado de perder uma guerra, parecia muito boa, né? Uma ideia muito boa. E essas pessoas, então, elas começam aqui, esses países, eles começam, então, a se ligarem ao socialismo. E começa aqui essa confusão, né? Quem é capitalista, quem é socialista, por aí vai. E nesse momento nós teremos aqui um embate ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Esse embate ideológico ele vai ser conhecido como Guerra Fria. Por que Guerra Fria, professor? É porque não foi quente? Não, não é isso não, gente. A Guerra Fria foi porque foi um conflito ideológico. Não teve porrada, não teve tiro, não teve bomba. Foi apenas um conflito ideológico entre os dois. Então, de um lado, nós tínhamos, olha, eu estou me armando aqui, se você me atacar, eu vou te pegar. E aí, do outro lado também, a Rússia fazia da mesma forma. E assim eles ficaram. É aquele cachorro ali que fica latindo, mas eles não chegaram a se morder. Pelo menos não assim, né? Como o mundo esperava. Não foi uma guerra, então foi um conflito ideológico. Essa foi a Guerra Fria. E durante esse período, inclusive, nós tínhamos a corrida armamentista, a corrida aeroespacial, que era mesmo eles tentando um mostrar para o outro o seu poder, um tentar mostrar para o outro aqui que era capaz, até se acontecesse um conflito direto, de derrotá-los. Então, essa guerra, esse conflito, ele vai durar até mais ou menos 1991, quando o sistema socialista ele começa a passar aqui, começa a apresentar um declínio. E esse declínio ele vem exatamente porque não havia tanta competitividade de mercado. Então, por exemplo, os produtos eles já tinham, digamos assim, uma qualidade duvidosa. Essa qualidade duvidosa fazia com que as pessoas também não tivessem tantas opções, porque eles estavam zelando pela igualdade. Enfim, o que vai acontecer? O socialismo ele vai mostrar aqui declínio, mas também a gente tem que citar os aspectos positivos. Realmente, eles melhoraram a saúde, melhoraram a educação, os índices sociais durante o socialismo aqui, eles se elevaram. Então, o que vai acontecer? Visando sempre aqui colocar mais países e mostrar que o sistema socialista era, digamos assim, que o melhor para aquele momento, os governos eles começaram a tentar chamar a atenção dessas pessoas e desses países, como por exemplo criar o Comecon. Mas enfim, o socialismo ele começa a ir de mal a pior, mostrando aqui que não era realmente o regime mais propício para aqueles países, e acaba dividindo a Europa em duas partes. A Europa Ocidental, que vai então ter aqui o seu lado capitalista, e a Europa Oriental, que vai ficar do lado, no caso, do socialista. A Europa se divide e nesse momento nós temos aquela divisão que nós chamamos de cortina de ferro, fazendo mesmo uma analogia, né, à questão das armas e tudo mais. Dentro ainda da Europa nós temos outra divisão muito importante, que inclusive vai representar aqui o fim da Guerra Fria, que foi a divisão da Alemanha. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, e a construção do Muro de Berlim. Então nós temos a construção do Muro de Berlim exatamente dividindo a Alemanha em duas partes, pessoas socialistas e pessoas capitalistas, governos socialistas e governos
capitalistas. Isso aqui vai causar, digamos assim, e isso mostra mais uma vez aqui que o mundo estava realmente dividido em duas partes, um mundo totalmente bipolar. Então, nesse contexto todo, o que marca o fim do socialismo e do capitalismo foi exatamente o Muro de Berlim. Em 1989, o Muro de Berlim vai ruir, né? Vai cair a queda, ficou conhecido como a queda do Muro de Berlim, e deixa de existir o socialismo e o capitalismo. Isso também, é claro, devido a algumas modificações em que a Rússia estava passando, mudanças econômicas, com o último presidente socialista, o Mikhail Gorbachev. Então, esse presidente aqui ele vai fazer algumas modificações e, por fim, o capitalismo é que vai tomar conta. E aí tem início uma nova etapa, que é a nova ordem mundial, junto com o neoliberalismo, mas esse é assunto para outra aula. E é isso aí, até a próxima.